Senhor, ela está fraca demais para implorar, disse a garotinha. Então o comandante olhou para o porta-malas e congelou. As palavras saíram como um fantasma através das risadas e do tilintar dos copos. Alexander Ali virou-se lentamente, sem ter certeza se tinha ouvido direito. O resort à beira-mar brilhava sob luzes douradas, o aroma de jasmim se misturava à brisa do mar e ao vinho. Ao seu redor, a elite de Nova York bebia champanhe sob toldos de seda. O oceano sussurrava logo além do terraço de pedra, mas seus pensamentos estavam a quilômetros de distância. Até que a vozinha o puxou de volta, ele olhou para baixo. Uma menina, de não mais de 4 anos, estava descalça na beira da escada de mármore. Seu vestido estava desbotado e rasgado, suas bochechas encovadas. Ela segurava um folheto brilhante do evento com as 2 mãos, amassado e úmido de suas mãos. Seu rosto encarava de volta do folheto, sorrindo, polido, o CEO da Luckmeyer Resorts. Senhor, ela repetiu, mais quieta agora. Ela está fraca demais para implorar. As sobrancelhas de Alexander se franziram. Antes que ele pudesse responder, 2 seguranças correram em sua direção, com as mãos já estendidas. Espere, Alexander retrucou, erguendo a mão. Não toque nela. A garota se encolheu de qualquer maneira, dando um passo para trás, mas então sua pequena mão se estendeu e agarrou a dele. Seus dedos estavam gelados. Por favor, ela sussurrou, por aqui. Ele a deixou guiá-lo. Eles cortaram caminho pelo terraço do jardim, passando por hóspedes atonitos e murmúrios que se elevavam como o vento. Por um caminho de paralelepípedos atrás do resort, os sons de música e risos desapareceram. A garota não falou mais nada, seu aperto era determinado, firme demais para alguém tão pequena. Eles cruzaram a faixa de manobrista e entraram no estacionamento escuro além. Ali, veículos de luxo brilhavam sob a iluminação suave, Bentleys, Teslas, importados brilhando como joias. Mas ela o conduziu por todos eles, em direção à última esquina do estacionamento, onde um sedã enferrujado estava meio escondido na sombra. O carro tremia, apenas levemente, o suficiente para ser notado se você não estivesse olhando. O motor estava desligado. O para-choque traseiro cedeu. Não deveria estar ali. Alexander se aproximou do porta-malas, sentindo um aperto crescente no peito. Tem alguém aí dentro? Perguntou em voz baixa. A garota assentiu solenemente. Ela não conseguia mais andar. Ele hesitou, depois abriu o porta-malas. E congelou. Lá dentro jazia uma mulher, encolhida e imóvel. Cabelos loiros emaranhados em seu rosto, os braços encolhidos em volta do corpo, magra e machucada. Seus lábios estavam pálidos, mal entreabertos, mas seu rosto, Deus, aquele rosto. Sua visão se afundou, os anos se desfizeram como papel. Celeste. Ela havia desaparecido 5 anos antes, após um suposto acidente de carro. Não havia corpo, apenas destroços, e seu nome fora apagado de manchetes e condolências. Ele a pranteara, a enterrara em sua memória. Mas ali estava ela, viva e mal respirando. Ele a alcançou instintivamente, verificou seu pulso. Estava lá, fraco. Sua voz ficou presa na garganta. A garota sussurrou ao lado dele, ela sempre disse que você era real. Os guardas os alcançaram, lanternas cortando a escuridão. Senhor, o quê? Alexander os interrompeu, ficando entre eles e o carro. Chame uma ambulância, ordenou. Agora. Ele se virou para a mulher no porta-malas e atirou delicadamente. Ela se mexeu, por pouco. Suas pálpebras tremeram. Quando ela olhou para ele, mesmo através da névoa de dor, houve reconhecimento. Ele a carregou para o banco de trás, deitou-a sobre as almofadas com o máximo de cuidado que pôde. A garota subiu ao lado dela e segurou sua mão. Ela é minha mãe, sussurrou, olhando para ele com olhos ferozes e cansados. Alexander engoliu em seco. Qual é o seu nome? Lily, ele piscou, assentindo lentamente, tentando processar tudo. A garota, a mulher, a verdade impossível. Vamos conseguir ajuda para ela, disse ele baixinho. Eu prometo. Enquanto as sirenes começavam a soar à distância, ecoando fracamente sobre as ondas, ele ficou ali, olhando para a mulher que um dia amara mais do que tudo no mundo. O peito dela subia e descia como um sussurro, como a esperança respirando mais uma vez. A garota ao lado dele se inclinou e repetiu, mais baixo dessa vez, como um segredo. Ela está fraca demais para implorar, mas não para se lembrar. Alexander passou pelas portas de vidro do hospital, Lily ainda segurando sua mão com força.
Ela segurou a mão inerte da mãe enquanto os paramédicos levavam a maca para longe. Meu nome é Ali, Alexander disse a recepcionista. Encontrei-os perto da praia. Ela precisa de ajuda. Ele dispensou os paparazzi e manteve os repórteres afastados, garantindo que ninguém descobrisse a misteriosa mulher no porta-malas. Em poucos minutos, Celeste foi levada para o pronto-socorro, e Lily foi conduzida a uma pequena sala de espera repleta de livros de colorir e chocolate quente. Alexander, ainda de smoking da grande inauguração do resort, estava do lado de fora da sala de trauma, completamente deslocado e exposto. Seus sapatos engraxados ecoavam suavemente no linóleo enquanto ele andava de um lado para o outro. Ele se lembrou de como se apaixonara por Celeste, uma estudante de arte de cabelos dourados e olhos gentis, 5 anos antes. Ela pintava o pôr do sol com a mesma paixão que usava para desafiar o mundo corporativo dele. Ela recusou as ofertas do pai dele para promovê-la por meio de acordos arranjados. Ela queria amor verdadeiro, não contratos. Na última noite em que conversaram, sua voz tremeu: não posso me tornar alguém que não sou, Alex. Horas depois, seu carro foi encontrado capotado pelos penhascos. Nenhum corpo. Apenas silêncio. Um enfermeiro se aproximou. Senhor Ali, a garota está bem, apenas desidratada. Ela está na ala infantil. Ele assentiu e se aproximou. Lily ergueu os olhos de um bloco de desenhos. Ela canta para mim à noite, disse ela. Mesmo quando está cansada, canta baixinho. Ele prendeu a respiração. Celeste certa vez cantara para ele aquela mesma canção de ninar em francês enquanto estava deitada ao lado dele em uma noite chuvosa em seu apartamento. Era como ela amava baixinho, ternamente, como um sussurro que só ele deveria ouvir. Ela te chama de Alex, disse Lily de repente. Ele se acalmou. Alex, repetiu ele, o apelido que só Celeste já usará. Lily Asensio. Ela disse que seu nome era difícil de dizer quando sentia sua falta, mas ela gostava. Seu peito se apertou. Só Celeste o chamava assim. Suas mãos tremiam. Ele caiu de joelhos. Por que você veio me encontrar, Lily? Ela abriu a mão e mostrou a ele um folheto amassado. Tinha sua foto. Encontrei perto da praia. Eu sabia que você poderia ajudar. Ele engoliu em seco. Aquele panfleto era do evento do resort, ele se lembrou, descartando alguns no portão, sem nunca esperar que chegassem alguém. De alguma forma, o destino o havia presenteado com aquela garotinha. Ele olhou em seus olhos. Obrigada por confiar em mim. Ela se inclinou para ele, cansada. Não a deixe de novo, murmurou. Mais tarde, Alexander estava no posto de enfermagem, exigindo informações, identificação, registros médicos, qualquer coisa. Quando a enfermeira-chefe hesitou, ele entregou seu cartão. Alexander Ali, entre em contato comigo se houver algum problema. Ele retornou ao corredor silencioso, olhando para o quarto onde Celeste descansava. O riso de Lily ecoara em seus pensamentos a noite toda, brilhante e puro. Impossivelmente, dado o horror que os trouxera até ali. E, no entanto, suas palavras, seus olhos, até mesmo seus esboços simples, todos apontavam para uma verdade que ele jamais ousara imaginar. A mulher no porta-malas era Celeste, não apenas um fantasma de seu passado, não apenas um truque do destino. Ela estava viva. Ela havia sofrido, mas sobrevivido, e de alguma forma, lhe dera uma filha. Ele fechou os olhos e sussurrou para o corredor escuro: não vou te perder de novo. Celeste acordou com um zumbido estéril, luzes fluorescentes acima dela lançando halos borrados. Por um momento, ela pensou que ainda estava presa, na cela, na escuridão, onde o silêncio gritava. O pânico tomou conta de seu peito. Então, o cheiro de café, o lençol frio contra sua pele, o bip constante dos monitores aterraram em algo novo. Então ela ouviu. Alexander estava parado perto da porta, imóvel e silencioso. Seus olhos estavam arregalados, atordoados, cheios de algo mais do que choque, remorso, tristeza, descrença. Celeste estremeceu. Não, eu te conheço, ela sussurrou, a voz seca. Você não está segura. Alexander deu um passo à frente com cuidado. Você está segura agora, ele disse suavemente. Você está em casa. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não. Por favor, eu não sei o que é real. Sua voz falhou. Por um momento, seus olhares se encontraram e o reconhecimento cintilou. Seu peito arfou. Na beira da cama Lily S. Mexo. A menina subiu em uma cadeira ao lado da mãe e delicadamente colocou um pequeno bloco de desenho e um lápis em sua mão trêmula. Desenhe,
mamãe, sussurrou. Você consegue. Celeste olhou para o lápis como se fosse uma arma, ou uma lembrança dolorosa demais para tocar. Ela tentou desenhar, mas sua mão tremia, e as marcas que se formaram eram caóticas, dolorosas. Ela pressionou a palma da mão contra o papel, borrando as linhas, incapaz de suportar. Mais tarde, Alexander entrou carregando uma bandeja, suco, sopa, pão quente. Ele não disse nada, apenas a colocou ao lado da cama. Então, ajoelhou-se com Lily no chão, ajudando-a a desenhar uma praia, disse Lily, apontando para as cores. A favorita da mamãe. Celeste virou a cabeça ligeiramente. Era uma cena de praia, luz sobre as ondas, o sol irrompendo de um céu laranja e dourado. Um lugar para onde um dia falaram em fugir. Sua garganta se apertou. Alexander olhou para ela enquanto desenhava um sol sobre o mar. O sol sempre volta, murmurou ele. Naquela noite, ele alimentou Lily e trouxe suco para Celeste. Quando ela se recusou a aceitar, ele segurou a xícara com firmeza. Ela bebeu devagar, cautelosamente, sem tirar os olhos dos dele. Nos dias seguintes, Alexander se fez presente, mas nunca autoritário. Ele cobrou favores discretamente, iniciou uma investigação por meio de contatos particulares, perguntou sobre as rotas de tráfico do leste europeu, tudo sob o radar. Ele sabia o nome que o Sr. Ali sussurrou na história de Lily e temia a conexão. Manteve seu pai, Gregory, fora disso, por enquanto. Na terceira manhã, Celeste o viu com Lily compartilhando giz de cera e risadas. A visão a quebrou. Ele não havia recuado diante de Lily, não havia questionado sua presença. Ele simplesmente se importava. Ela soluçou baixinho em seu cobertor. Alexander se aproximou, assustado. Lily olhou para cima, confusa. Ele se ajoelhou delicadamente ao lado de Celeste e lhe ofereceu uma colherada de sopa. A princípio, ela resistiu, então sua mão trêmula a pegou. Depois de um momento, ela sussurrou, você sabia? Ela é sua filha, Alexander engoliu em seco. Eu esperava, mas nunca soube, até agora. Os olhos de Celeste se encheram de lágrimas novamente. Eu queria te contar, ela disse, mas eles? Eu não podia. Eu estava sozinha. Ele estendeu a mão para ela. Você não é mais. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Finalmente, ela o deixou pegar sua mão. Ele a segurou como se fosse algo precioso. Lily se aninhou ao lado da mãe, sonolenta. Eles ficaram sentados lá, mãe, filha e o homem que um dia as perderá. Mais tarde, Alexander saiu silenciosamente. Ele deixou para trás um desenho, a mão de uma criança estendida em direção ao sol nascente. Quando Celeste o viu, puxou Lily para mais perto. Tentarei de novo, sussurrou. No final do corredor, Alexander estava sentado sozinho com o caderno de Lily no colo. Páginas cheias de sóis trêmulos e paisagens marinhas jaziam abertas. O passado estava despedaçado, mas algo novo se formava, frágil, mas real. Naquela noite, ele deixou o peso disso se acomodar. Ele os havia encontrado e nunca mais os deixaria ir. Celeste jazia calmamente em sua cama de hospital enquanto a luz da tarde filtrava pelo chão. Alexander sentou-se ao lado dela, segurando Lily no colo. O ar carregava uma paz frágil, um vazio construído pela exaustão e pela confiança recém-nascida. A princípio, Celeste não falou, os olhos fixos no teto. Ela não tinha certeza de para qual mundo havia retornado. Finalmente, virou a cabeça lentamente e olhou para Alexander. Eu tenho medo, disse ela, com a voz fina. Eu não pertenço mais ao seu mundo, ele piscou, engolindo em seco. Seu lugar é aqui, respondeu gentilmente. Conosco. Ela olhou para a filha e depois de volta para ele. Eu estava escondida num porão na Europa Oriental. Eles me transportaram como mercadoria. Sem nome, sem lar. Eu sobrevivi apenas por manter seu rosto em minha mente. Lily apertou a mão de Alexander. Os lábios de Celeste tremeram. Ela fez uma pausa, as lágrimas se acumulando. Naquela escuridão, depois de anos, eu os ouvi mencionar um nome, Sr. Ali. Eu pensei. Acho que era seu pai. O mundo pareceu se inclinar. Os nós dos dedos de Alexander ficaram brancos. Ele apertou Lily com mais força, seu peito se apertou de medo. Finalmente, ele disse baixinho, ele está nos negócios da minha família. Celeste estremeceu. Eu nunca vi o homem, mas quando eu acordava todas as manhãs na escuridão e no medo, eu sussurrava seu nome para sobreviver. Alexander sentou-se para frente, os olhos escuros. Você nunca me contou sobre isso. Ele respirou fundo. Eu quero saber tudo.
Ela o encarou, dividida entre a vergonha e a confiança. Eu fui transferida de cela em cela, recebi números. Eles venderam mulheres, crianças. Eu fiquei grávida uma vez, eles levaram a criança, e eu nunca a vi. Ela fechou os olhos, exceto Lily. Ela tocou suavemente os cabelos da filha. Alexander sentiu a dor dela como um peso no coração. Colocou delicadamente a mão sobre a dela. Pagaria. Vou descobrir quem fez isso, não importa quem. Ao longo do dia seguinte, fez perguntas discretas. Investigou arquivos de antecedentes. Acessou arquivos de documentos privados, aprendeu sobre instituições de caridade de fachada financiadas no leste europeu. Naquela noite, visitou a casa de sua infância, a mansão de seu pai, sob a covid do crepúsculo. Lá dentro, entrou no cofre trancado em que nunca entrará quando criança. Procurou até encontrar um pingente familiar, um colar de ouro com uma inicial gravada. Olhou para ele, abalado. Aquil pingente pertencia a Celeste. Lembrou-se de tê-lo dado a ela uma vez, debaixo de um salgueiro, no campus da universidade. Colocou-o no bolso, uma fúria silenciosa crescendo em seu peito. Na manhã seguinte, voltou ao quarto do hospital. Colocou o pingente na mesa de cabeceira ao lado do desenho mais recente de Lily, um sol rompendo nuvens de tempestade. Celeste olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você, ela começou. Alexander não piscou. No seu porão, você já viu alguém enviar dinheiro? Falaram sobre doações ou presentes de alguém chamado Sr. Ali? Celeste assentiu, o rosto pálido. Sim, chamavam de caridade. Mas as vozes diziam que tínhamos etiquetas de preço, ele engoliu em seco. O nome o atingiu como uma acusação. Ele girou o pingente na mão. O silêncio se estendeu entre eles até que Lily se aninhou no braço de Celeste. Alexander as observou, mãe e filha finalmente reunidas. Seu coração batia forte. Ele se levantou e abriu as persianas para inundar o quarto com a luz do dia. Quero registros, disse ele. Transferências bancárias, contas no exterior, recibos de caridade sob o nome de Sr. Ali. Qualquer coisa relacionada à empresa-mãe da Lucy Meyer. Celeste estendeu a mão para ele. Sinto muito. Eu não pude lhe dizer até agora. Ele apertou o pulso dela. Viva, você voltou. Já chega. Naquela noite, em seu escritório, ele se debruçou sobre os livros contábeis. Ele cruzou os nomes das contas com formulários de caridade e registros de remessa. Era um trabalho meticuloso, de horas que se estendiam por horas. Por fim, ele rastreou milhões de dólares transferidos da conta da Fundação Corporativa para organizações sem fins lucrativos obscuras no leste europeu nos últimos 5 anos, tudo sob o nome de Sr. Ali, sem nenhuma divulgação pública. Ele cerrou os punhos. Viu o lançamento contábil que correspondia ao ano em que Celeste desapareceu. Ele olhou para o carimbo de data e hora e o valor, o suficiente para financiar uma operação de resgate inteira. Ele se recostou, respirando superficialmente. Ele percebeu a verdade monstruosa. Seu próprio pai havia financiado secretamente as redes de tráfico que mantinham Celeste presa. Alexander fez uma pausa, com o peito apertado. Ele fechou os olhos e sussurrou para si mesmo: não vou deixá-la sofrer novamente. Ele deixou as páginas do livro Razão abertas. Na manhã seguinte, voltou ao quarto de Celeste e colocou os documentos impressos na bandeja de cabeceira dela. Ela leu, tremendo. Lily observou, seus dedinhos cerrados em punho. Celeste começou a chorar novamente, não de dor, mas de reconhecimento e alívio. Reconhecimento de que alguém sabia a verdade. Alívio de que a dor se tornaria exposição. Sentaram-se juntos, Lily entre eles, pintando com giz de cera colorido na bandeja, o braço protetor de Alexander em volta de ambos. A família, frágil como vidro novo, brilhava à luz da manhã. O passado os havia marcado, mas a verdade começara a curar. No silêncio suave do quarto de hospital, Alexander jurou silenciosamente que não descansaria até que a justiça fosse feita. O ar no escritório de Gregory Ali cheirava levemente a couro velho e madeira polida, o tipo de sala que a imprensa um dia chamaria de icônica. Mas esta noite, estava frio. Alexander estava ereto em um terno sob medida, segurando uma pasta de evidências. À sua frente, Gregory Ali, 63 anos e majestoso, olhava para o filho com indiferença. Você me chamou, disse Gregory friamente. Precisamos conversar. A voz de Alexander era firme. Você me ensinou que o mundo é cruel, mas você deu uma direção a essa crueldade. Ele abriu a pasta, deslizando extratos bancários e impressões de livros Razão pela mesa.
Doações de caridade sob o nome do Sr. Rei enviadas para a Europa Oriental ao mesmo tempo em que minha esposa desapareceu. O rosto de Gregory escureceu, a máscara caindo. Eram investimentos, gestão de reputação, generosidade estratégica. Alexander Resperu Fundo. Investimentos e redes de tráfico. Lares onde mulheres eram mantidas, crianças arrancadas. Encontrei livros contábeis, o pingente de Caroline no seu cofre. Por quanto tempo você carregou a identidade dela em segredo? Seu pai recostou-se, com a expressão fria. O mundo é cruel. Eu pretendia protegê-lo, da impureza, do escândalo, da fraqueza que se transferisse ao nosso nome. Fiz o que pude para proteger a empresa, e você protegeu a empresa alimentando a escuridão, disse Alexander calmamente. Você usou seus recursos para manipular a inocência. Gregory levantou-se lentamente, andando de um lado para o outro atrás da mesa. Sua mãe veio do nada. Ela arruinou tudo que eu construí. Celeste era tudo que você queria, uma artista, uma salvadora. Eu a removi antes que ela removesse você. Um silêncio pesado o atingiu. Alexander sentiu sua lealdade se romper. Você usou nosso poder como arma para sua conveniência. O maxilar de Gregory estava rígido. Tudo o que eu fiz foi por esta família. Alexander deu um passo à frente, com o coração disparado. Então não sou mais seu herdeiro. Ele deixou os livros razão sobre a mesa. Luke Meyer não é meu legado. Justiça é. Os olhos de seu pai brilharam com desdém. Você destruiria tudo o que eu construí? A voz de Alexander não vacilou. Eu queimaria o privilégio construído sobre a dor. Naquela noite, Alexander retornou ao hospital. Ele carregava apenas um pequeno casaco e o caderno de esboços de Lily. Celeste sentou-se ereta em sua cama, pálida, mas alerta, Lily dormindo em seu colo. Ele fechou a porta suavemente. Eu pedi demissão, ele disse baixinho. Ela olhou para cima, confusão em seus olhos. O quê? Eu pedi demissão de Luke Mary, ele disse. Recuso o papel para o qual fui preparado. Vou expor tudo se for preciso. Ele puxou Lily para seus braços, escovou seus cabelos escuros. Em vez disso, trabalharei com fundações que realmente ajudem pessoas como nós. Lágrimas brotaram nos olhos de Celeste. Você está arriscando tudo. Alexander escovou seus cabelos delicadamente. Nada importa mais do que a verdade. Ele entregou a ela o último desenho de Lily, um sol rompendo nuvens de tempestade. Celeste traçou as linhas com dedos trêmulos. Lily se mexeu, aninhou-se mais perto. Nós reconstruímos, Lily, ele disse suavemente. Untos. Não foi o confronto de punhos ou fogos de artifício. Foi um terremoto de integridade. Alexander escolhera a justiça em vez do legado, a vulnerabilidade em vez do controle. Ele sentou-se ao lado deles até a noite se aquietar, ouvindo a respiração de Lily e as lágrimas de alívio de Celeste. As cicatrizes eram profundas, mas o império de seu pai não valia mais seu silêncio. Celeste olhou pela janela da cabana para um amanhecer envolto em névoa, a tensão permeando cada respiração. Alexander sentou-se à sua frente em uma mesa de madeira coberta de lápis e papel novo. Lily dormia pacificamente no quarto. Ele quebrou o silêncio delicadamente. Você não precisa voltar para aquele mundo de câmeras e manchetes. A voz de Celeste tremeu. Eu sobrevivi em silêncio. Não quero holofotes agora. Temo que o mundo me veja e me quebre novamente. Alexander se inclinou para a frente. Não espero que você seja o antigo amor do CEO. Preciso que você seja você mesma. A mulher por quem me apaixonei, seus olhos brilhavam. Aquela mulher não existe mais. Ele balançou a cabeça suavemente. Ela nunca foi embora. Ela só precisava de tempo. Ela se virou, desenhando linhas ausentes no ar. A cabana cheirava a pinho e início de verão, um refúgio seguro longe dos pisos de mármore de Luckmer. Ele os trouxera para cá depois de se demitir, longe das vans de notícias, para se curarem. Por que estamos aqui? Ela perguntou baixinho. Porque precisamos de um lugar para respirar, ele respondeu. Para descobrir quem somos fora do passado. Ele lhe entregou um lápis e papel. Lily espiou pela porta, segurando seu próprio bloco de desenho com desenhos a giz de cera. Mamãe, desenhe comigo, disse ela timidamente. Celeste hesitou, os tremendo sobre a textura de madeira. Ela desenhou um contorno trêmulo de horizontes, meio vazios. Alexander começou a desenhar ao lado dela, traços suaves de céu e mar. A criança inclinou-se sobre os ombros de ambos, curiosa. Alexander capturou as mãozinhas de Lily, depois os cabelos dourados de Celeste.
Pela primeira vez, Celeste percebeu que não estava rastreando dor, estava criando luz. Mais tarde, ele preparou um jantar simples: sopa, pão, frutas. Lily comeu à mesa, sua mastigação cuidadosa um lembrete de novos começos. Celeste o observou servir água, alinhar a comida e oferecer segundas porções a Lily. Ele insistiu que Lily escolhesse a playlist do seu celular, melodias suaves que enchiam a cabine de aconchego. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Celeste depois que Lily foi para a cama. Alexander fez uma pausa, olhando para ela através do prato vazio. "Porque a pessoa naquela cama de hospital, fraca, com medo, merece ternura, não pena. E eu quero caminhar ao lado dela." Ela engoliu em seco. "Estou apavorada." Pensei que pudeste perder de novo. Ele se levantou, atravessou o quarto e colocou uma mecha do cabelo loiro dela atrás da orelha. Sua mão tremia levemente. Ela expirou. "Eu já estive grávida", disse ela suavemente, a voz rouca. "Mas eu perdi o bebê. Achei que não era mais digna de amor." Os olhos de Alexander se encheram de lágrimas. "Lily me disse que sonhava com uma irmã. Eu desconfiava, então você me contou." Ele pegou a mão de Lily, colocando-a delicadamente contra o peito de ambos. "Lily também é minha filha." Ela fechou os olhos, com lágrimas caindo. "Pensei que, se você soubesse, iria embora." Ele se aproximou. "Em vez disso, eu fiquei." Seu peito tremia. "Quero construir algo real agora." Lágrimas rolaram. Ele a envolveu em um abraço trêmulo. Ela pressionou a cabeça contra o peito dele. Eu quero isso." Seus lábios se encontraram, suaves, hesitantes e elétricos. Um beijo longo e delicado que uniu o tempo e a tristeza, o peso da perda dissolvido contra a promessa em seus braços. Eles se afastaram lentamente, as testas se tocando. Alexander sussurrou: "Estarei aqui, sempre." Celeste assentiu, os olhos brilhando através das lágrimas. Lily entrou descalça e bocejou, observando-os. Ela sorriu e mergulhou no colo da mãe. Celeste a abraçou e olhou para Alexander. "Acho que me lembro de como sorrir novamente." Ele encostou a bochecha na cabeça de Lily, "E eu me lembro porque me apaixonei." A luz do amanhecer na cabana os iluminava, 3 figuras frágeis unidas pela verdade. Sem títulos, sem manchetes. Apenas arte, perdão e o amor silencioso que nasce da tragédia. Alexander estava em pé diante da mesa da diretoria na sede da Lucimore no centro da cidade, com os braços tremendo levemente enquanto se preparava para tocar a gravação pelo sistema de alto-falantes. Os membros do conselho, silenciosos e tensos, o observavam com expressões cautelosas. "Esta gravação me foi dada por um ex-assistente executivo." Ele disse claramente: "Ela trabalhou com meu pai na administração da fundação da empresa. Ela gravou conversas em que o Sr. Ali autorizava doações, grandes transferências de fundos rotuladas como filantropia para financiar organizações sem fins lucrativos no exterior." Seu dedo pairou sobre o botão de reprodução. A voz do assistente preencheu a sala. Esses fundos, rotulados como Mr. Ali Trust, eram direcionados a grupos de desenvolvimento comunitário. Mas cada transferência eletrônica coincide com desaparecimentos relatados no leste europeu. "Suspeitamos de tráfico." Os rostos dos membros do conselho ficaram pálidos. Uma terceira voz interveio, trêmula. Ele sabia exatamente o que aquele dinheiro estava comprando. A sala estalava de tensão. Alexander desligou a viva voz. O silêncio ecoou. Ele olhou ao redor, encontrando os olhos de homens e mulheres que antes considerava aliados. "Tomei essa decisão sozinho porque não podia permitir que o legado de abuso permanecesse oculto." Os meios de comunicação explodiram, manchete após manchete revelando o envolvimento de Gregory Ali em redes de tráfico. O conselho convocou uma reunião de emergência. Alexander apresentou documentos, registros bancários e mensagens internas, todas as evidências que havia reunido. Ao terminar, encarou o conselho. "Por meio deste, renuncio ao cargo de CEO. Recuso-me a liderar uma organização construída sobre mentiras. Transferirei minhas ações para o conselho e garantirei uma transição transparente." Um suspiro coletivo soou ao seu redor. Um membro do conselho se levantou, com a voz trêmula. "Isso é inédito. Precisamos conter os danos." Alexander olhou fixamente para eles. "Não, precisamos reconstruir a confiança. Vou criar uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Lily Light, dedicada ao resgate, à recuperação e ao empoderamento criativo de sobreviventes como Celeste." Ele apontou para a porta. "Por favor, retornem às suas funções."
Trabalharei abertamente com a mídia e as autoridades policiais de agora em diante. Após a reunião, ele não esperou por aplausos. Saiu do escritório de Luke Mary, agarrando o bloco de desenho de Lily e o pingente de Celeste. Naquela noite, cumprimentou Celeste e Lily em sua cabana. Celeste sentou-se no banco de madeira, com vista para os pinheiros. Lily correu pelo chão coberto de musgo, ainda animada depois de ouvir as notícias na TV. Celeste costurou os lábios, os olhos cautelosos. Alexander se aproximou lentamente, com as mãos abertas. Fiz tudo o que prometi. Ela olhou em silêncio. Depois assentiu. Você faria parceria comigo? Perguntou ele. Se junta a Lily like como consultora? Ajudar a moldar programas para outros sobreviventes por meio da arte? Celeste prendeu a respiração. Ela olhou para Lily, depois para ele. Posso desenhar para as pessoas de novo? Sua voz estava rouca de lembranças. Alexander gentilmente penteou seus cabelos. Quero que você ensine aos outros como curar com criatividade. Ela piscou, engoliu em seco. Sim. Ele colocou uma pequena chave em sua mão. Isto é seu agora. Cada projeto, programa, galeria, seu nome deve estar nele. Sua voz falhou de alívio. Obrigada. Nas semanas seguintes, eles viajaram para abrigos e hospitais locais para workshops piloto. Alexandra supervisionou o financiamento. Celeste liderou exercícios de esboço com sobreviventes. E Lily levou calor e risos por onde passou. Enquanto isso, Lushir anunciou uma auditoria interna completa. O nome de Gregory Ali desapareceu da página da fundação. Investigadores interviram. Equipes jurídicas trabalharam junto com as autoridades. Alexander permaneceu transparente, mesmo enquanto a mídia circulava a mansão Ali como abutres. Uma noite, após uma sessão com sobreviventes, Alexander e Celeste empacotaram materiais de arte sob as luzes fracas da galeria. Eles observaram um participante se aproximar hesitantemente e oferecer uma pintura intitulada Luz através do porta-malas, uma imagem de um porta-malas fechado brilhando sob a luz do amanhecer. Celeste ace nu para Alexander calmamente. Está se curando, ela sussurrou. Ele pegou a mão dela delicadamente. Por que você escolheu a verdade? Seus olhos refletiam algo solene, mas esperançoso, um vínculo forjado pela injustiça e pela redenção. Lily puxou suas mãos, puxando-as para si. Ela sorriu enquanto a apertavam entre eles. Alexander se virou para Celeste, com a voz suave. Você ajudou a construir algo real. Celeste olhou para sua nova família e depois para ele, e você me devolveu quem eu era. Eles ficaram assim, três almas entrelaçadas, imersas em trauma e verdade. Agora unidas pela arte e propósito. Na calma silenciosa daquela noite na cabana, Alexander finalmente entendeu, a justiça era apenas o começo. Amor e cura eram o que vinham em seguida. Fazia exatamente um ano desde a noite em que Lily puxou sua manga e sussurrou aquelas palavras frágeis sob um resort reluzente. Agora, Alexander, Celeste e Lily estavam em uma pequena galeria em uma rua tranquila no Brooklyn. O ar tinha um leve aroma de flores e tinta fresca. Um zumbido constante de visitantes filtrava pelo espaço, admirando as peças sob as luzes suaves da galeria. A exposição era intitulada Retorno do Silêncio. No centro, erguia-se uma grande pintura, O Baú e a Luz, uma cena assombrosa de uma mulher sentada na escuridão, com os dedos estendidos em direção à tampa brilhante de um baú, e a mãozinha de uma criança tocando sua borda. A figura sombrera era frágil, mas determinada. A luz se derramava como esperança. O pequeno contorno de Lily era inconfundível na borda da moldura. Alexander segurou a mão de Lily, guiando-a para dentro do cômodo. Ela olhou para ele e depois para a pintura, com os olhos arregalados de reconhecimento. Os convidados sussurravam baixinho uns aos outros ao passarem. Eles viam não apenas arte, mas uma história de fuga, sobrevivência e renovação. Alguns olhavam para Celeste e Lily, lado a lado. Outros viam Alexander observando-as, com orgulho silencioso e amor no olhar. Uma mulher se aproximou e disse a Celeste, isso é tão poderoso, sua história. Obrigada por compartilhar. Celeste assentiu, com os olhos marejados. Ela se virou para Alexander e sussurrou, alto o suficiente para Lily ouvir, vamos construir um mundo do qual Lily nunca precise escapar. Ele olhou para ela, depois para a filha, e apertou as mãos de ambas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Celeste, mas eram lágrimas de cura, não de dor. Ela respirou fundo e soltou a mão dele, estendendo a mão para apertar a outra. Naquele toque gentil, não havia pretensão,
nenhum título grandioso, apenas amor e reconhecimento. Ele não era o CEO que ela um dia achou que ele precisava. Ele era a pessoa que ficou, a pessoa que escolheu a verdade em vez do legado, o homem disposto a amá-la novamente. Pressionando os dedos dele entre os dela, ela assentiu e sorriu. Sua voz falhou, e Lily puxou sua saia, puxando-a para perto. Os convidados ficaram em silêncio ao redor deles, sentindo o voto se desenrolando silenciosamente entre duas pessoas que haviam perdido tudo e escolhido a cura. Então Lily correu e o circulou, rindo baixinho enquanto se maravilhava com a pintura que guardava seu passado. Alexander agachou-se ao lado dela e sussurrou: "Você vê a luz, querida?" Ela assentiu, apontando para o brilho na tela onde sua mão se estendia. "É você", ele disse suavemente. "Você traz a luz." Celeste os observou e sentiu algo florescer em seu peito, uma liberdade que ela pensava ter sido enterrada. Ela voltou à sua arte. Crianças se reuniram para assistir enquanto ela demonstrava pinceladas e sombreamentos, guiando-os gentilmente. Um garotinho perguntou timidamente: "Você pode me ensinar a desenhar, Hope?" Ela assentiu, entregando-lhe um giz pastel. Outros a seguiram, gravuras e telas inicialmente em caos, mas cheias de intenção. Alexander silenciosamente se moveu atrás deles, pegando seu casaco e a mochila de Lily. Ele se aproximou, as mãos demorando-se em seus ombros. Ela se inclinou para ele. Sem microfones, sem discursos. Apenas o suave farfalhar dos visitantes, o riso baixo das crianças experimentando novas artes e o calor da família reunida. A pintura brilhava, sua história viva em cor e luz. Celeste se virou para ele, com a voz firme. "Quero ensinar arte para crianças que se sentem excluídas." Ele beijou sua testa suavemente. "Então vamos fazer isso acontecer." De mãos dadas, eles ficaram diante do tronco e da luz. 3 figuras, ligadas pela verdade e pela sobrevivência. A mão de Lily descansava na dela e na dele. O passado quebrado se transformou em algo novo. Arte que cura, amor que persevera e a promessa de um mundo do qual nenhuma criança precisa fugir. Naquela galeria silenciosa e brilhante, eles encontraram o final que nunca esperaram, mas, mais importante, o começo de tudo real novamente. Se esta história despertou algo profundo em você, se ela o lembrou do poder do amor, da resiliência e das segundas chances, então convidamos você a ficar conosco. No Histórias que Arrepiam por Dentro, compartilhamos contos emocionantes e comoventes como este toda semana. Histórias que curam, que inspiram, que nos lembram a todos do que realmente importa. Inscreva-se no Histórias que Arrepiam por Dentro para nunca perder um momento que possa mudar seu coração ou sua vida. E se o tronco e a luz te emocionaram, curta, compartilhe e conte para a gente nos comentários o que você faria por um amor que se recusa a desistir. Obrigada por assistir e lembre-se, cada alma tem uma história.